Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, companheiros de jornada que estão também se posicionando, desejando receber mais do Senhor, receber a Sua palavra, que desejam ardentemente, que anseiam, tem uma alma que anseia pelo Senhor. Estamos nós aqui, para que o Senhor derrame sobre nós a Sua vontade, a Sua palavra, a Sua direção, principalmente o Seu Espírito Santo. Ele disse que podíamos pedir o Seu Espírito Santo, E Ele nos daria. Então nós estamos aqui pedindo que o Espírito Santo de Deus flua em nós, que o Espírito Santo de Deus transborde, seja derramado entre nós, no meio de nós, E é bom estar com vocês, porque esse é o tempo em que o Senhor quer revelar grandes coisas no coletivo. Chegou o tempo do corpo de Cristo se levantar na terra e mostrar que é dele, por meio da unidade do seu povo. Onde 2 ou 3 estão reunidos, ali Jesus está. Então Ele está no nosso meio, Ele está entre nós, que possamos não apenas saber no nosso entendimento, A gente sabe, a gente crê que Ele está em nosso meio, mas desejamos ardentemente, nossa alma anseia sentir a presença do Senhor, vê-lo entre nós, Como Ele apareceu e se manifestou para os seus discípulos, que Ele também tem a liberdade de aparecer e se manifestar para o seu povo nesse tempo. Nesse tempo. Bom dia, Clarice, bom dia, Maninha, bom dia, Painho, bom dia, Dona Enides, bom dia, Laurinelli, seu irmão Walter, Sônia, Elilde. Hoje eu dormi melhor. Ontem eu estava cansada, gente, com sono, passei o dia todo, sabe, aquele corpo mole, pedindo para dormir, o cérebro demorando de processar as coisas. Mas hoje eu dormi melhor. Bom dia, Jéssica. Hoje nós vamos, nossa devocional é no Salmo 91, e eu chamei alguém, uma convidada muito especial, para falar um pouco desse salmo. É a minha mãe, hoje ela vai estar com a gente aqui. Daqui a pouquinho eu te chamo, mãe. Porque há um tempo atrás ela compartilhou conosco algo que o Senhor mostrou a ela, revelou a ela no Salmo 91. E eu achei que seria interessante, que ela compartilhasse com a gente também hoje. Então ela vai estar aqui, deixa eu te convidar. Não, peraí. Achar ela aqui. Ela está com a gente hoje. Aí, já convidei. Aí eu vou ler o salmo. E minha mãe, bom dia, mãe. Para quem não Bom conhece, dia. Lídia Albernaz, minha mãe, mulher de Deus, que recebe, tem ainda a dificuldade de sair do secreto, porque ela gosta de estar no secreto com o Senhor. Não é não, mãe? A gente sempre fica Sim. puxando, mas ela está aqui Bom com a gente. dia. Eu vou ler o salmo Acordei cedo. e Certo. depois que eu ler, aí você pode trazer, tá? As considerações, tá bom? Então vamos Uhum. lá. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia,
nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Bom dia, Eliane. Ó, mãe, Eliane falou que você é linda. Obrigada. Bom dia, é um prazer estar aqui. Acordei 3 horas da manhã porque os olhos não conseguem abrir, no mesmo que o corpo desperta, o olho fica fechado. Então eu tive que acordar cedo, mas tudo bem, vale a pena. Então, esse salmo é um salmo muito conhecido, né? Ele vai além da comunidade cristã. É comum você encontrar em bares ou em armazém alguns versículos que invocam a proteção de Deus desse salmo. O versículo 7, 1.000 cairão ao meu lado. Você sempre vê ou ouve alguém repetindo isso. Eu mesmo, no início da minha fé, já fiz isso. Me indicaram, eu estava tendo umas crises de pânico, e me indicaram que lesse todas as vezes que a crise viesse, né? Então, é um salmo conhecido, e até mesmo entre os cristãos, Vezes, ele é comum às vezes alguém deixar aberto, usam como fale, amuleto, né? Não é isso que você como acha que é o amuleto. falar. É. Pode Então, às vezes, é comum estar aberto ali em alguma casa, a Bíblia aberta. Não estou falando isso de uma forma pejorativa, mas aí na pandemia, quando começou aquele tumulto da pandemia e chegava em casa, o teu pai saía e eu tinha que chegar, tomar banho, tirar roupa, ir noticiário e mídia. E tudo isso eu comecei a lembrar desse versículo 7. 1.000 cairão mil cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí eu comecei a falar, Senhor, quem é esse indivíduo tão poderoso assim, que um tumulto desse, a gente estava vivendo o tumulto, de fato, não era mais uma coisa escrita. E aí, quem é esse indivíduo que passa nessa altivez? Porque eu só imaginava uma pessoa bem altiva passando entre essas pessoas caídas, né? E aí eu localizei o endereço do salmo, era o Salmo 91. Depois de alguns dias de questionamento, né? Como você falou, eu cheguei até a compartilhar isso. E no primeiro versículo do Salmo 91, Deus já foi me respondendo, porque fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar é ter um endereço fixo, é ter um local, um lugar, uma residência fixa no natural, né? Se for encontrado em algum lugar e tiver com alguma suspeita que você é um morador de rua, é alguém sem eira nem beira, ou alguém sem ninguém, você diz, não, eu tenho um endereço, eu já moro há tantos anos em tal lugar, eu tenho uma residência fixa, apresenta aquilo ali como crédito até para você. É, E esse indivíduo, ele também, aqui o autor do Salmo, o Espírito Santo o guiou a colocar, não botou só que ele habita em um lugar sem uma ressalva, né? Tem um complemento, ele habita no esconderijo do Altíssimo. E o resultado disso é que ele descansa. Então, nós, como cristãos, precisamos encontrar esse ponto de Deus.
esse lugar secreto que é o nossa habitação, o nosso endereço, onde devemos viver após a conversão. Após ser chamado por Deus, não depende de nós sermos salvos, mas depende de nós encontrar o lugar secreto e habitar ali. Isso não quer dizer que não vamos sofrer intempéries, tempestades não chegarão, odores, perdas, tudo isso vai acontecer. Na nossa casa choramos, sorrimos, nos contrariamos, nos alegramos, mas é um abrigo para nós. Estamos andando pela rua e sentimos sede, ou ver que o tempo mudou, estamos sem um guarda-chuva. Ah, eu estou chegando perto de casa, e quando abrimos a porta da nossa casa, respiramos aliviado. Então, aqui também, o Senhor nos chama para isso. Não, não nos quer apenas tendo a palavra como um amuleto. É uma experiência. Viver com Deus é uma experiência. Não quer dizer que eu não vou ter medo. E aí, na continuação, aí sim, aí esse indivíduo, ele repete, eu direi do Senhor, ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, é o meu Deus. E não impede que sinta medo de algumas coisas, porque no prosseguimento dos versículos, aí o autor vai falando, ele te livrará do laço do passarinheiro, há dificuldades nessa terra que não é a nossa. Estamos de passeio, estamos aqui de passagem, não é o nosso lugar. Mas temos um lugar secreto. Jesus, quando ele foi, ele disse que ia preparar morada, mas às vezes nós esperamos que essa morada seja tão externa que Jesus está no céu construindo e nós estamos vivendo aqui, nessa morada terrena, sem se importar em ter uma morada, mas o Espírito Santo em mim, em vocês, ele está preparando a mesma morada que Jesus. Está preparando dentro de mim. E eu preciso me inclinar para entrar, o meu espírito, entrar no Espírito Santo e ficar ali, para que eu confesse no dia mal que o meu Deus, ele é o meu refúgio. Certamente alguém pode me perguntar, por que você reage dessa forma? Ou se me conhece, sabe dos meus medos, das minhas coisas, mas vamos dizer, por que você reage? Porque o meu Deus, ele me protege. E aí sim, aí ele começa falando, ele cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Quer dizer, há proteção quando eu entro na minha casa. Não é que o ladrão não vai entrar na minha casa, mas eu me sinto protegida dentro do meu lar, dentro da minha casa. Ali há proteção, há pessoas e há um lugar, um teto. E nessa morada, nesse lugar, do esconderijo do Altíssimo, eu acho que Davi experimentou isso muito bem quando estava em uma caverna, escondido de Saul, pôde dali tirar conclusões sobre viver com Deus, né? E aí ele vai falando isso e ele fala quantas dificuldades tem. Não temerás espanto noturno, então tem do lado de fora da proteção existe perigo que nos assustam, que nos incomodam, que nos traz medo, mas a gente precisa ter consciência de que refugiamos no esconderijo do Altíssimo, habitamos ali. Eu acho interessante isso. E, enquanto eu li o Salmo, até me emocionei. Senti, né, o Espírito Santo falando o quanto que a gente pode avançar nesse entendimento de quem Deus é, de habitar nele, né? Porque o Salmo ele vai mostrando, o salmista aqui, que existe, né? Fala que o pavor da noite tem, mas aquele que está habitando no esconderijo, ele vai perder esse temor, justamente porque ele sabe onde está a sua segurança. Ele sabe da fidelidade do seu Deus, ele sabe que ele está seguro ali naquele esconderijo, né? Ele pode descansar. É que nem, eu acho que a melhor imagem é a de um bebê, né? Um bebê, quando ele está junto dos pais, ele dorme descansado, ele não se atenta às dificuldades, às lutas que está acontecendo na sua vida, porque ele tem um lugar seguro, um lugar de habitação. Então, ele pode, né, comer e dormir. E é tão bonito ver um bebezinho dormindo que ele fica, de fato, lá, todo largadinho, né? Ele fica completamente rendido. E o Senhor tem nos chamado para viver nesse lugar, né? A todos nós. E assim,
ainda não compreendemos isso. Então, enquanto eu lia, sabe, eu fiquei no meu coração, começou a se emocionar de ver que Deus preparou esse lugar para nós, um lugar onde a gente não vai temer o que está fora, não vai temer o amor noturno, não vai temer a flecha que voa, ela está aí, ela está passando. Mas a gente não Isso. vai temer porque a gente está nos braços do nosso Pai. A gente é conhecido dele, né? Então é muito forte o que esse salmo traz para a gente. E você falando aí, eu sinto pena de ver, assim, no meio cristão, uma pessoa porque foi chamada por Deus, né? A gente não pode se converter por nós mesmos, é o Senhor que derrama o Espírito Santo nos chama. Mas em nós temos que nos voltar para conhecer esse Deus. Ele nos conhece e nós precisamos conhecer para que gere. Isso é um processo que vai ser gerado dentro de nós, vai desfazer nossas trevas e vai ser gerado. Então ele vai falando isso. Então, depois que você começa a entender isso, quando eu chego no 7, no versículo 7, eu já não vejo mais esse homem tão altivo. Esse indivíduo não está mais tão altivo. É um indivíduo que tem a misericórdia de Cristo. Porque passando diante dessas pessoas caídas, ele pode estender a mão para essas pessoas e apresentar o que ele tem. E apresentar o refúgio, e apresentar a morada para essas pessoas, se encontrar alguma com vida. Ele pode fazer isso. Ele não é mais um homem cheio de justiça própria, que passa por ali e diz, eu sou o bambambam, né? Eu falava assim na época, quem é esse bambambam que passa dessa forma assim, né? Então, ele consegue externar isso. Isso me lembra Estevão. Quando estava sendo apedrejado, ele repetiu algo de Jesus, uma frase, perdoando aquelas pessoas, que Jesus estava sentado e levanta para ver. Então, há uma necessidade de um relacionamento com Deus igual que o Pai, o Filho e o Espírito têm, aquela dança, aquela comunhão. Nós somos inseridos nisso. Nós precisamos entender isso. E aí ele vai falando que aí os anjos dão a ordem. E interessante quando chega no 14, aí me parece Deus falando sobre esse indivíduo. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei e poloei num alto retiro, porque reconheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorifiquei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mas andar com Deus é pobre do que só quer as bênçãos de Deus aqui na terra, nessa terra. Ele está nos preparando para sermos cidadãos do reino. De fato, a cidade vai descer e nós vamos habitar nela. Mas a nossa construção no nosso interior, a construção dessa casa, tem nossa participação. Se dobrar, tentar encontrar Jesus. Eu fico até emocionada. Eu não gosto muito de ficar falando de Cristo, porque eu não gosto muito de estar chorando diante das pessoas. Eu sou uma pessoa um pouco dura nas coisas. Mas me emociona saber que Deus tem esse amor tão grande por a gente. Eu não me escolheria para ser dele. Mas ele me escolheu e eu quero isso. Eu quero beijar os pés de Jesus um dia, mas eu sei que eu não vou beijar de paraquedas, né? A cena que eu imagino, eu estar no último lugar e ele diz, vem cá, mulher, beija meus pés. Por isso eu preciso trabalhar no sentido de construir essa vida de Deus em mim. Porque muita coisa me assusta. Muita coisa me assusta. Que receber um exame de sangue já me assusta. Mas eu preciso ter consciência de que eu tenho um lugar secreto. Eu tenho esse lugar. Primeiro eu creio nisso, para depois desenvolver a segurança de que eu vivo nesse lugar. E o viver nesse lugar, o Espírito Santo não me amarra, não vai nos amarrar. Precisamos viver nesse lugar, confessar isso, porque todo o processo do salmo é assim. Ele começa depois que ele recebe essa indicação, que aquele que habita, aquele que mora, aquele que tem um endereço fixo,
no esconderijo do Altíssimo, vai ter descanso, vai ter sombra para ele, né? Isso. Eu lendo aqui, hoje, eu fiquei me lembrando do tempo que eu era criança, na roça dos meus avós, na fazenda, e meu tio gostava de caçar, e quando ele voltava, o cachorro deitava em uma sombra, assim, no varandado. E meu tio dizia, aí, ó, trabalhou comigo a noite toda, agora está na sombra. Era um lugar de refúgio daquele De cão, né? E quem é do Hã? Nordeste entende. Quem é do Nordeste entende o É, valor de uma sombra. é verdade. Então, a gente tem descanso nisso. Como você disse, como o Salmo indica, não é de paraquedas, não é um amuleto, não é só de fora para dentro, é de nós para ele, né? Viver com É, ele, entender isso e ter as fraquezas. É isso que eu tinha para compartilhar. muito bom. Deixa eu dar bom dia aqui para quem chegou. Nélia, Maria Luísa, Rogério, quem mais, gente? Eu vi Ana Alessandra que chegou. Muita gente que apareceu aqui, mas sejam bem-vindos, tá? Um ponto também, mas que me chama a atenção é no 9, no versículo 9. Como a gente falou no início, é um salmo que a maioria das pessoas usam como amuleto, mesmo pessoas que não são cristãs conhecem esse salmo, se tem uma Bíblia em casa, coloca ali aberto, como se fosse um mantra, né? Como se estivesse aberto, a proteção de Deus viria. Mas não é assim, a gente já disse que é aquele que habita. E aí você pode ficar agora curioso, com o coração mexido, como é que eu faço para habitar? Se é aquele que habita, né? A gente pode sondar na gente, será que eu habito? Será que eu estou habitando nesse lugar? E às vezes a gente pode até pensar, poxa, eu não estou, não se vê, né, como habitante do esconderijo do Altíssimo. Então, o que eu tenho que fazer? Aí, o próprio Salmo fala, como é que eu faço para ser habitante? É você que vai fazer, né? Ele diz, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. É, Desgraça alguma chegará à sua vida. Então, ele mostra que existe uma decisão nossa, né? Jesus, ele já fez, né? Ele falou que na casa do Pai há muitas moradas. Então, o que cabia ao nosso Senhor, ele fez, ele morreu na cruz, ele nos resgatou, ele restaurou essa ponte, riscou a cédula, a gente já sabe isso, né? Que ele fez. Então agora é a nossa parte. Eu preciso fazer do Senhor, do Altíssimo, o meu abrigo. Como eu faço do Altíssimo o meu abrigo? Inclinando o meu coração, elevando, né? Como a gente usou esse termo, elevando a alma para o Senhor, né? é. Inclinando mesmo o meu coração para Deus, buscando a sua presença. No início, não é fácil, não é fácil. Ontem mesmo foi, como a gente diz, pela graça. Eu estava com muito sono, acordei, não tinha dormido bem à noite, acordei pela responsabilidade mesmo que a gente, né, o compromisso que a gente assumiu juntos. Mas o meu corpo queria estar dormindo, a minha mente não processava direito as coisas, mas eu decidi fazer do Altíssimo o meu esconderijo. Eu quero entender o que é viver na casa do Senhor, né? Tem até lembrei agora de um cântico que fala mais ou menos isso, viver na casa do Pai, né? Onde flui o amor, né? Meu prazer é É, viver na casa de Deus, onde flui fazer o amor, isso. né? É, Porque ao mesmo tempo que é uma casa nele, nós somos a casa dele. E isso é um mistério tão lindo, saber que ele faz de nós a sua morada. Ele é a nossa morada, mas ele faz de nós também a sua morada. Ele deseja habitar em nós. Assim como ele nos oferece o descanso, ele deseja encontrar descanso em nós, encontrar esse descanso no seu povo, né? Lá em Gênesis, o livro começa dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, ele não encontrava um lugar de habitação para ele, só pairava, mas não tinha um lugar onde ele pudesse ficar, onde ele pudesse habitar.
Davi entendeu isso, da casa de Deus. Ele achou que era uma habitação física, mas ele compreendeu. E o chamado do Senhor é sempre esse, da casa, né? De estarmos em casa. Então, é uma relação de intimidade muito mais profunda do que eu tenho conseguido viver. Ainda hoje, de manhã, enquanto eu lia o Salmo, eu falei isso com o Senhor, que eu quero chegar nesse nível de revelação, de intimidade com Deus, né? de, de compreensão do que é habitar no esconderijo do Altíssimo. E eu desejo que cada um de nós também, para que os nossos temores, eu sei que todo mundo tem, né? Mas para que os nossos temores não nos atinjam. Aqui no 9 e parte do 10, né, que eu li, agora o Senhor fala, se a gente fizer, é uma decisão nossa, É. né? Ele, do Altíssimo, nosso abrigo, nosso refúgio, nenhum mal atingirá. A palavra não está dizendo que o mal não existe, que o mal não vai chegar, mas diz que ele não vai nos atingir, né? Nem o mal de dentro, nem o mal de fora não irá nos atingir, não irá trazer mácula, porque nós decidimos habitar no esconderijo do Altíssimo. Então, que assim seja, né, nessa manhã, que essa palavra nos constranja, nos transforme, nos leve, nos direcione para esse lugar de habitação, né, em que é possível ver as flechas voando, saber que o pavor noturno está ali, mas não nos atemorizarmos com nada disso, porque nele está a nossa habitação. E ainda que estejamos com medo, se estivermos lá, nada realmente vai nos atingir. Isso. Ainda que tenha o temor, porque esse era o plano, o projeto de Deus desde antes da fundação do mundo, e era o projeto de Deus ali no Jardim do Éden, mas Adão não entendeu, né? Tudo É, estava para ele, sem perigo nenhum, mas ele teria que isso. permanecer. O caminho da obediência, teria que permanecer ali. Mas outros homens, depois da queda, foram encontrando isso, e Jesus veio e mostrou esse lugar. Então, quando a gente se esforça para estar nesse lugar, não é esforçando fazendo obras nem nada. Não. É querendo, é só por amor a Deus, porque tudo já foi feito. E aí ele vê e ele que vai mesmo dar o empurrão, o que é necessário para a gente permanecer ali, né? Sim. Estão pedindo para mostrar teu pai. Agora, se ele vai querer aparecer, Ele aí, só chega aqui. Se chama ele ele vai. aí. O pessoal já conhece pai e mãe. Estão querendo conhecer aqui. Chega só aqui, não tem problema. É porque está do Olha jeito aí, que. o casal Bom dia. responsável aí por me Bom dia a fazer todos. sair desse amor aí. Olha que lindos. Bom dia, pai. Bom dia. Pois é. Que o Senhor nos abençoe. Você pode orar, mãe, para a gente encerrar? Amém. Senhor, obrigada por esse dia, por essa manhã, por ter nos acordado e nos trazido até aqui. Obrigada por a fidelidade desse pequeno grupo, de estar sempre juntos, querendo ouvir. Continua desenvolvendo, trabalhando em cada coração, no coração de Gleima, que passa, traz a tua palavra, a tua reflexão, e no coração de cada uma dessas mulheres, do seu Walter. É um casal que eu tenho um carinho especial por eles, e que Deus continue dando graça, abençoando e crescendo Amém. essa semente do amor que Jesus fez por nós. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente se encontra, se assim o Senhor nos permitir. E que cada atitude Amém. nossa revele essa entrega, né? E essa decisão de fazer do Altíssimo a nossa morada. Que o Senhor nos abençoe. Até amanhã, gente. Amém. Obrigada, mãe. Nada, Te obrigada a amo. você. Amo você também.